Bom, pessoal, meu nome é Rogério Braga de Oliveira, tá? Eu falo com vocês aqui de Goiânia, estado de Goiás, capital do estado de Goiás. Na verdade, eu sou mineiro, né? Eu sou mineiro lá de Varginha, sul de Minas, terra do ET. Eu sou graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Metodista de Piracicaba, tá? Sou pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Faculdade de Campinas. Finalizei agora recentemente também uma pós-graduação em Higiene Ocupacional também, pela Fundação Universitária Ibero-Americana. E também estou finalizando um mestrado com previsão de finalização agora em abril de 2023, tá? Pela mesma Fundação Universitária Ibero-Americana. O mestrado é em Prevenção de Riscos Laborais, que é a parte de gestão, né, de segurança do trabalho. Atualmente eu sou gerente de HS Facilities. HS é a sigla em inglês de Meio Ambiente, Saúde e Segurança, tá? Environment, Health and Safety. Facilities da parte de segurança patrimonial, jardinagem, conservação, limpeza. Tá? Por 24 anos de experiência na área de segurança. Já trabalhei no segmento automotivo em duas multinacionais, uma americana e uma francesa. Segmento alimentício, uma empresa suíça e uma outra francesa. E uma farmacêutica brasileira. E atualmente eu trabalho numa empresa de descartáveis, fraldas e cosméticos infantis. Tá? Empresa de origem belga. Estou há 5 anos e meio nessa empresa aqui em Goiânia. Possuo grande experiência em higiene ocupacional, gerenciamento de riscos, gestão integrada de EHS e desenvolvimento de programas voltados para essa área de EHS. Então, a minha vida toda profissional está fundamentada e baseada na área de segurança do trabalho, principalmente, tá? As outras áreas são áreas co-irmãs, que é natural que as empresas façam vão agregando, né, as áreas a um profissional e aí ele vai conduzindo, tá bom? Aqui os meus contatos, né? Então, meu e-mail pessoal, meu WhatsApp, tá? Meu LinkedIn, vocês vão me encontrar dessa forma aqui. Tá? Fiquem à vontade para se conectar, para me mandar WhatsApp, dúvidas, para me passar e-mail, fiquem à vontade. Antes da gente entrar especificamente aqui no tema que a gente vai tratar, só comentar com vocês, né? A área de segurança do trabalho, principalmente, é algo que entra na veia, né? Corre no sangue da gente. Uma área muito boa, muito próspera, que a cada ano vem ganhando mais espaço. Tá? Então, vale muito a pena pensar em se especializar nessa área. Tá? E fundamental é ter mobilidade, tá? Não se prendam a um local somente, porque vocês diminuem as chances de vocês, né? Com a formação, com a experiência, com a mobilidade, vocês terão muito sucesso, tá bom? Então, pensem com carinho na possibilidade de cursar essa pós-graduação. Bom, dando sequência aqui, percepção de risco, basicamente, diz respeito à sensibilidade do colaborador, da pessoa, né, de identificar os riscos, tá, existentes no ambiente de trabalho. Então, ó, os ambientes de trabalho são variados, eles mudam, existem dinâmicas diferentes, né, e as pessoas também. Só que a gente vê que em alguns ambientes a gente tem maior número de ocorrências e outros não. Isso se dá muito por quê? Muito pela forma que as pessoas são desenvolvidas, incentivadas a estar praticando com frequência essa percepção de risco, se antecipando, tomando ações ágeis e antecipadas à ocorrência, né? Então, a gente não está falando sempre de ações envolvendo custo, alto custo, mas a gente sempre tem que ter ações. Então, quanto antes a gente agir, muito provável que é mais barato e mais rápido a solução, tá? Então, isso, nós profissionais, a gente precisa instigar, motivar as pessoas constantemente estar se desenvolvendo, mudando o nível de percepção das pessoas, para que eles sejam aliados da segurança do trabalho, tá?
quando a gente fala em percepção de risco, a gente fala muito em comportamento seguro, né? O comportamento seguro, ele faz com que haja a mudança de postura de todo o grupo, de todo o coletivo, né? Com o comportamento seguro, a gente valoriza algumas características. Basicamente, as atitudes positivas, né, em relação ao reconhecimento de segurança, boas ações de segurança, tá? A ajuda mútua e de preservação, de apoio entre as pessoas, a questão de dar feedback com frequência. Então, a pessoa ela sempre vai pontuando, vai orientando, vai ajudando as pessoas, dando o retorno das ações, das atividades, né? E ajuda sempre no turnover, né? Na mudança de atitude dos colaboradores. Tá? Então, sempre um puxando o outro, aquela construção coletiva. Professor, Oi? apenas desculpe interromper. Se o senhor puder tirar ali aquela parte superior, onde aparece ali multi, stop, security, que está cortando o seu slide, que o pessoal está comentando no nosso chat. Ok. Vou ver como que eu vou fazer isso aqui. Vou só colocar um videozinho agora aqui. Só peço atenção de vocês com esse vídeo, com os detalhes dele, tá? Vou dar o start. Se for necessário, eu volto esse vídeo aqui. Eu sei que alguém aqui nessa sala assassinou o Lord Ismay, que precisamente às 3h34 dessa tarde foi brutalmente assassinado por um instrumento de plantas. Quero entrevistar cada um de vocês para que me digam exatamente onde estavam e o que faziam no momento do crime. Estava polindo os metais da maioria dos quartos. Eu estava organizando os armários debaixo da escada, senhor. Ué, eu estava plantando as minhas petúnias no vaso. Guarda, prenda Lady Smith. Mas por quê? Qualquer um nesse país sabe que as petúnias não desabrocham até que o mês de maio tenha acabado. Isso foi uma mera observação. A verdadeira questão é: quão observador você foi? Você notou as 21 mudanças? Pessoal, vou voltar o vídeo aqui para a gente olhar com um pouco mais de detalhes novamente, tá? Primeira vez é surpresa mesmo, então vamos lá. Eu só não estou conseguindo tirar aqui essa barrinha aqui, ó, Renato. Não sei. Saiu. Saiu? Ela passou para baixo. Eu acho que vai melhorar. Eu acho que é melhor embaixo do que em cima. Porque Beleza. em cima corta os títulos, né? Agora eu acho que vai ficar bom. A altura do som tá boa? Para mim aqui, ok. O pessoal puder comentar no chat vai nos ajudar a orientar. Só aumentar um pouquinho aqui. Ó, vou reproduzir novamente o vídeo. Eu sei que alguém aqui nessa sala assassinou o Lord Ismay, que precisamente às 3h34 dessa tarde foi brutalmente assassinado por um instrumento de plantas. Quero entrevistar cada um de vocês para que me digam exatamente onde estavam e o que faziam no momento do crime. Estava polindo os metais da maioria dos quartos. Eu estava organizando os armários debaixo da escada, senhor. Ué, eu estava plantando as minhas petúnias no vaso. Guarda, prenda Lady Smith. Mas por quê? Qualquer um nesse país sabe que as petúnias não desabrocham até que o mês de maio tenha acabado. Isso foi uma mera observação. A verdadeira questão é: quão observador você foi? Você notou as 21 mudanças?
tentar colocar essa barrinha do lado aqui. Vamos ver se eu consigo. Embaixo. Bom, ali no vídeo, é lógico que a câmera ela vai focando em uma pessoa, ela fecha uma pessoa, facilita todas aquelas mudanças, aquelas 21 mudanças que ocorreram. Só que quando abre o vídeo com a câmera aberta, a gente não é tão rápido assim as coisas acontecerem que a gente não se atenta a detalhes, né? E depois ele vai fazendo pausadamente que a gente começa a observar. A faxineira ela estava com um material na mão e depois ela troca o material, o vaso de flor, o tapete, etc. Até a vítima, né? Ela mudou a vítima e a gente não percebeu. Tá? Então, isso aí é só para a gente entender como as coisas podem acontecer na nossa frente e a gente não consegue ter a percepção, o entendimento ali para tomar uma decisão, tá bom? Bom, quantos animais a gente consegue ver aqui? Pessoal, contribua com a gente aí no chat. A gente está vendo aqui, eu vou ajudar vocês, um elefante, tá? O segundo, a gente está vendo aqui um cavalo, né? Terceiro, a gente está vendo um cachorro. E o quarto, a gente está vendo um gato. Contribuindo ainda, a gente tem um rato aqui, que é o quinto animal, certo? São só 5 animais aqui, ou vocês conseguem ver mais alguma coisa? Vamos no chatzinho aqui do pessoal. Peixe, tubarão. Peixe na tromba, tá certo. Tubarão. Tartaruga. São 13 animais, tá? Tartaruga está aqui, contorno dela. Aqui tem um peixe. O que mais? Vamos ver os comentários do pessoal. Uma cobra no rabo, ok. Aqui. Posso abrir a tela? Então, a gente tem a serpente, já foi citada. A gente tem um cachorro. Falei o cavalo, que é o burro, né? Tem um mosquito aqui, o elefante, a tartaruga. Tem um peixe aqui, um golfinho, um crocodilo, uma galinha. Vou puxar aqui agora. A gente tem um gato, um rato e um gambá. São 13 animais. Com certeza, uma parte das pessoas só vê os 5 realmente, né? Aí a gente vai refinando um pouquinho, chega a 8, vai crescendo um pouquinho o nosso nível de interpretação, de olhar detalhes, vai aumentando. Mas pouco provável que as pessoas viram os 13 animais. Eu mesmo vou falar para vocês que a primeira vez eu só vi 5 e deu o que fazer para ver o 6º, 7º, tá? Só depois de ver várias vezes, começar a ligar alguns pontos, que aí a gente vai vendo. Isso é mais que normal, tá? A gente tem que exercitar mesmo. Quantos cavalos a gente tem aqui na imagem? Deixa eu levar essa barrinha para cima. A gente tem um cavalo aqui, tem um outro aqui, tem um outro aqui e tem outro aqui. A gente tem 4 cavalos. Todos estão acompanhando. Tem algum risco nessa imagem aqui? É fazer a famosa selfie, né, no alto de um penhasco ali, né? E achar, o pior de tudo, né, achar que isso nunca vai acontecer comigo. A gente, com muita facilidade, com muita frequência, a gente fica sabendo que as pessoas vão a óbito aí, porque subiu numa torre de transição de energia, caiu porque foi fazer uma selfie. Então, estava na linha de um trem, uma ferrovia, e fazer uma selfie, foi atropelado, e por aí vai, né? Então,
a percepção de risco muito baixa, né? E achar também que acontece com os outros, comigo não, tá? Então, é algo que a gente tem que combater. Vou passar esse vídeo aqui. Mas, enfim, a gente precisa, antes da gente falar de percepção de risco, é muito importante a gente entender o acidente, a metodologia, né, que envolve os acidentes, tá? Então, imaginem aqui, ó, esse aqui é um iceberg, tá? Imaginem que os acidentes, a gente pode fazer uma teoria relacionada aos icebergs. Quando a pessoa está trabalhando lá e ela tem uma lesão no dedo, aquilo lá é só a ponta do iceberg, tá? É só a consequência final. Só que muitas coisas aconteceram aqui embaixo que são imperceptíveis, né? Que estão aqui abaixo do nível da água e que a gente não vê. A gente só vê a ponta do iceberg, ou seja, a gente só vê o acidente, só que a gente não vê que foi elaborado um procedimento inadequado, ou o procedimento não foi cumprido, ou o procedimento não foi auditado, ou o treinamento não foi eficaz, ou a pessoa não tinha os equipamentos adequados, ou a sequência lógica do processo não foi realizada, ou ela não tinha o apoio de um colega para fazer atividade em 2, em 3, etc. E por aí vai, tá? A pressa na entrega e uma série de outros fatores. Só que a gente tem por hábito ver o acidente e tratar exatamente aquele ponto. Só que ele é muito mais do que isso, né? Então, a gente precisa dar vários passos para trás, entender o contexto e fazer a sequência lógica até chegar, né, no acidente, né? E aí, tem várias consequências que são imperceptíveis. Não é só a pessoa que machucou o dedo, que vai ter que ir lá dar 2, 3 pontos no dedo, que é afetada. Então, vamos lá entender um pouquinho. O que mais que a gente pode ter aqui? A gente tem a lesão da pessoa, que ela passa uma dor, ela tem um incômodo, ela tem um problema para a sequência das atividades dela. A gente tem custos com treinamento e substituição da mão de obra. A pessoa afastou por 3 dias, 10 dias, 5 dias, não sei. A gente vai ter que colocar alguém, porque a empresa não vai parar, então vai ter que colocar alguém lá, vai deslocar de turno, vai colocar a pessoa de uma função A na função B e por aí vai, né? Vai ter que treinar as pessoas. Quanto mais complexa a atividade, maior o nível de treinamento que ela exige, tá? Isso é um custo indireto. Pagamentos de seguros, de taxas, de alíquotas para INSS, alíquotas governamentais, né, de seguro de vida e etc. A gente tem que pagar, isso também é um custo que inicialmente não aparece em lugar nenhum, mas ele é contabilizado aqui. Para vocês terem ideia, a gente, em cima dos acidentes que a gente gera a comunicação de acidente de trabalho, que é a famosa CAT, isso vai para o INSS direto, né? E ao final de um período X, que é o ano, isso tem um impacto sobre um percentual sobre a folha de pagamento da empresa. Então, o custo de acidente de trabalho é um custo muito alto, ele pode chegar até 6% da folha de pagamento da empresa. Tá? Imagem da empresa é algo que a gente não consegue mensurar financeiramente, mas uma empresa que tem um acidente, quanto mais grave seja, mais manchada fica a imagem dessa empresa. Tá? Então, isso tudo são custos indiretos que a gente não mensura num primeiro momento, mas que trazem impactos para a empresa. Tá? Os vídeos eu vou passar depois para vocês, eu vou só dar sequência aqui. Então, a gente tem um grande problema, né, que é cair na rotina. Tá? Então, a gente acha que todos os dias são iguais, todos os dias eu vou fazer a mesma coisa e que nada vai acontecer diferente. Esse é um grande problema, porque a gente cai na zona de conforto e começa a baixar o nosso nível de percepção de risco. Tá? Então, o exemplo do tubarão, né? O surfista está todos os dias lá surfando. Um dia vai aparecer um tubarão. E aí? Ele está fazendo a mesma coisa, está tendo o mesmo nível de cuidado que os outros dias? Então, ele vai ser surpreendido, né? Então, esse fator surpresa que é um grande agravante para questões de acidentes, tá? Então, aprender a ver riscos é a capacidade de reconhecer as situações ou condições que expõem a riscos no ambiente de trabalho. Isso também pode acontecer no lar, no trânsito, no lazer,
e etc. Em todos os ambientes que a gente frequenta, tá? Então, às vezes a gente é super cuidadoso no trabalho, mas sai da empresa para o nosso carro sem usar o cinto de segurança, né? Ou sai com o capacete na moto, mas não prende aqui na jugular. Então, são pontos assim, a gente não pode ser de uma forma em um local e de outra forma em outro. Então, exercitar a percepção de risco e praticar a percepção de risco em todos os ambientes, né? Até aproveitando um gancho aqui, nós de segurança do trabalho temos que ser exemplo, né? Então, a gente prega toda uma metodologia no ambiente de trabalho. No final de semana, você vai num bar e aí sai de lá sem usar o cinto de segurança no seu carro. Alguém da empresa vê qual o nível de energia que você vai cobrar depois, porque as pessoas vão te questionar. Então, é algo que a gente não pode deixar cair nesse erro, tá? A gente é o tempo todo vigiado. Identificar a frequência na qual a gente está exposto, né, ao perigo, isso pode nos ajudar com uma matriz, né, fazer entender a intensidade desse risco para a gente, tá? Da exposição e do risco. Então, é super importante que a gente tenha esse olhar crítico e entenda. É uma situação que eu estou exposto, mas a frequência é baixa, ou estou pouco exposto, mas o risco é muito alto. Então, a gente precisa entender essa matriz também. Já ouviram falar em Murphy, lei de Murphy? Murphy, ele dizia o seguinte, né? Se alguma coisa pode dar errado, com certeza dá. Tá? Então, Edward Murphy, ele foi um engenheiro aeroespacial, né? E aí ele criou uma teoria que se há mais de uma maneira de se executar uma tarefa e se uma dessas maneiras resultar em catástrofe ou consequência indesejada, certamente essa vai ser escolhida por alguém. Pode ser que 80%, 90% das pessoas não escolham, mas uma parcela das pessoas vai escolher. E aí a gente tem um grande potencial de risco. Tá? Por que a gente não consegue evitar os acidentes? Por que a gente não consegue reduzir os acidentes? Por que a gente não consegue controlar integralmente os acidentes? Porque na grande maioria das vezes a gente não aprende a ver os riscos. Aqui estamos expostos, né? Essa rotina, essa mesmice do dia a dia torna a nossa lente cada vez menos crítica e cada vez a gente enxerga menos, tá? Seja no trabalho ou seja em qualquer outro ambiente. O que é estar seguro para nós, né? É saber perceber os riscos, então eu vejo que tem um risco, né? E eu consigo gerenciar, controlar ou eliminar os riscos. Isso de forma sempre antecipada, né? De forma preventiva. Então eu atuo antes da ocorrência, mas para isso eu preciso perceber o risco. Eu preciso enxergar esse risco. Aí a gente vem num tema que ele aparece muito, inclusive aparece no módulo que eu ministro no IPOG, que é proteção de máquinas e equipamentos, que é baseado na NR12, tá? A norma regulamentadora do governo federal que trata sobre proteção de máquinas e equipamentos, que a gente fala da hierarquia de riscos, né? Então, se eu tenho uma situação de risco, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar o risco. Então, eu tenho que gastar todos os meus recursos de criatividade, de energia e até financeiro para tentar eliminar o risco. Beleza. Não conseguir eliminar o risco, eu tento substituir esse risco, minimizar esse risco. Como? Eu tiro um risco grande e troco uma situação por um risco menor. Tá? Não consegui isso, eu tenho um terceiro passo, eu tento isolar esse risco, eu tento enclausurar esse risco, eu tento mantê-lo trancado, enclausurado, protegido. Tá? Não conseguir nenhum desses 3 primeiros passos, são fundamentais, aí eu tenho que fazer medidas de engenharia, controles administrativos. Basicamente, o que são as medidas de engenharia, os controles administrativos? Treinamentos, procedimentos, medidas de engenharia, estudar novos produtos, novos processos, tá? E eu não consegui isso, aí eu venho aqui para o ponto 5, tá? Desculpa, aqui para 6, o uso de EPIs. EPI é equipamento de proteção individual. É muito comum a gente
conviver com situações da seguinte forma: a gente chega no local, a pessoa verifica, tem um risco, o que a gente vai fazer? Vamos desenvolver um EPI, ou seja, trabalha de trás para frente, tá? Sendo que o ideal é passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e passo 5, né? Então, a sequência, ela está aqui, ó. Primeiro passo, né? Segundo passo, terceiro passo, quarto passo e, finalmente, o último passo, que é o quinto passo. Quanto mais eu vou descendo nesse sentido aqui, ó, menos efetivo eu sou. Fiz a pergunta e já vou responder para vocês. Por que eu sou menos efetivo? Quando eu coloco EPIs como a minha solução, o que acontece? Eu passo a depender das pessoas. Dependendo das pessoas, eu perco a eficácia do processo. Imagine, vamos aqui no exemplo, eliminar o risco. Se eu eliminei o risco, eu elimino o risco para uma pessoa, para 30 pessoas ou para 300 pessoas. Se eu uso EPI, eu posso ter uma pessoa usando corretamente, mas eu tenho duas não usando corretamente. Então, eu estou na mão das pessoas. E isso é ruim. A gente tem... Deixa eu só colocar minha borracha. Apagar aqui. Somente. Eu tenho... Então, as pessoas, elas não percebem o risco. Vejam só esse trabalhador aqui, trabalhando aqui, me parece uma siderúrgica, alguma coisa assim. Né? Olha a posição do pé dele. O equipamento de movimentação, ele vai movimentar e o pé dele está aqui no caminho. Bastante complicada a situação. Olha só, quantos números que a gente vê aqui? Me ajudem. A gente tem o número 6, a gente tem o número 8, a gente tem o número 9, número 4, número 1, a gente tem o número 2 aqui. Tá? Então, a gente tem aqui vários números, mas com certeza algumas pessoas vão ver 2 ou 3 números só. A gente está medindo a diferença de entendimento e percepção de uma pessoa para outra. O que vocês veem nessa imagem aqui? Comentem no chat para mim aí. Só dar uma olhadinha no chat aqui, pessoal. O que vocês estão enxergando nesse chat aqui? Chat não, nessa imagem, né? Uma menina de chapéu, uma jovem, uma menina, muito bom. Alguém enxerga alguma coisa a mais? Tem algo mais ali. Alguém está enxergando? Rosto de uma moça, um olho. Vou mandar para vocês uma pergunta no chat. Me responda, alguém viu uma idosa? Não, sim, a Beatriz não viu, o José Nelson viu, Paulo Henrique não viu, Varli viu. Então, vamos lá. A moça está aqui, ó, o rosto dela. Olho, nariz, boca, queixo. Olha a nossa idosa aqui, ó. Nariz, boca, queixo. Esse cabelo aqui, nesse prisma, é a nossa jovem. Aqui é a lateral do rosto da nossa idosa. Então, a gente tem duas imagens, com uma imagem com duas interpretações diferentes. Vou ver mais uma aqui, ó. O que vocês veem nessa imagem aqui, ó? O que a gente está vendo aqui? Estou vendo aqui um senhor,
tipo um saxofone, né? É isso? Todo mundo viu isso? Um homem de chapéu tocando sax. Ok. Um rosto no branco. Perfeito. Cadê o rosto no branco, gente? Quem viu o rosto no branco aqui? Olha aqui, ó. Olho, nariz e boca. Viram? A gente só focou aqui, ó. Olha a percepção nossa, como que ela tá diferente de uma pessoa para outra. Eu vou abrindo o chat aqui para acompanhando vocês, tá? Eu vi o rosto branco, perfil preto e branco, beleza. Vamos seguir aqui, ó. E aqui, a pergunta. O homem aqui, ele está dentro ou fora da casa? Já vou responder para vocês. Vai depender do ângulo que a gente está olhando, né? Se eu olho essa mesa, aqui essa parede parece ser o interno da casa. A porta, né? A janela, aqui a parede com a outra janela aqui. Porém, se eu olho mais nesse ângulo aqui, parece que a casa está aqui e ele está aqui numa varanda externa à casa. Depende muito da forma que a gente está olhando. Né? O telhado mostra fora da casa. Isso aí, viu os dois. Muito bom. A gente vai exercitando. Né? Então, o que é aprender a ver riscos? É a capacidade de aprender a ver riscos e evitar condições adversas, tá? É necessário para a sobrevivência de todos nós, de todos os organismos vivos, né? Essa capacidade, ela tem tanto o poder de alterar o ambiente como responder a ele, criando ou reduzindo o risco. Então, assim, ó, eu trabalho no ambiente, eu tenho o risco, eu consigo conviver com ele? Primeiro eu preciso identificá-lo, primeiro eu preciso percebê-lo. Aí eu faço as medidas de contenção e aí eu posso até conviver com ele, né? Mas eu preciso primeiro enxergar que tem um risco ali. Nem sempre as pessoas enxergam que tem um risco ali, né? Vamos dar um exemplo muito real, tá? Semana passada a gente teve um desabamento, matou acho que 64, 65 pessoas lá no litoral de São Paulo, né, na região ali de São Sebastião, região linda, maravilhosa. Essas pessoas que vieram a óbito e várias outras que não chegaram a óbito, a gente pode inferir que uma parte delas estava lá por falta de opção e que sabia do risco, tá? Que elas estavam expostas, mas com certeza a gente tinha pessoas lá que não imaginavam o risco que elas estavam expostas. Tá? Então, a lente das pessoas é muito diferente. Então, com certeza, alguns perceberam o risco e saíram, a gente não vai conseguir quantificar isso. Alguns perceberam o risco, mas não tinham para onde ir, e alguns nem o risco perceberam, né? Então, infelizmente, é a realidade nossa, tá? Isso, as pessoas viam, né, acontecer em outros ambientes e não achavam que lá não ia acontecer. Lembra da foto lá da selfie que eu falei para vocês? Com a gente que não vai acontecer. E foi a maior chuva que o Brasil já teve registrada. 683 milímetros. Então, assim, é muito disso, tá? Alguns, por falta de opção, não vão conseguir outro local para ir, outros estão ali, sabem do risco e assumem realmente essa situação de vida, e outros nem percebiam que tinha aquele risco lá. Né? Então, aprender a ver riscos é, então, a forma como enxergamos os riscos e definimos se algo possui ou não potencial para causar um acidente. Tá? Então, a primeira coisa, antes de tudo, é perceber, é enxergar o risco. Então, a gente tem a situação do gatinho, né? Que ele se enxerga como leão. Na vida ele é um gatinho, mas ele se enxerga como leão para algumas situações. Mas aí é muita forma que ele percebe isso. Vai adequando uma situação é um gatinho, para outra ele é um leão. Então, né, é a percepção dele e a percepção que as pessoas têm dele. Tá? Aprender a ver riscos é uma atividade diretamente ligada ao comportamento, né, a atitude e a cultura de cada pessoa. Por isso que eu falei lá no começo que a gente precisa desenvolver essa cultura, trabalhar essa cultura, reforçar, motivar com frequência isso com as pessoas. Então, a gente não pode fazer um treinamento uma vez e achar que acabou, tá bom por ali. Não, a gente tem que estar sempre exercitando, sempre tentando mudar
a lente das pessoas, né? Diversos são os motivos que levam as pessoas a trabalharem expostas a riscos, né? Então, vamos ver 4 situações aqui, ó. Pressa, improvisação, presunção e autoexclusão. Tá? Então, vamos entender aqui o que é cada um desses 4 motivos. A pressa, ela tende a anular a prevenção. Então, se eu tenho uma situação que tem um potencial de prevenção muito bom, ela pode ter reduzido esse potencial de prevenção devido a ser executada a atividade com pressa. Tá? Por quê? Com pressa, a pessoa despreza precauções básicas, pula medidas de controle dos riscos, ignora o risco e abre exceções para ganhar tempo. Tá? Então, isso, em resumo aqui, ela não cumpre o passo a passo da tarefa, o passo a passo, as etapas da tarefa. E aí, em algum momento, pode gerar uma falha e é a pressa que levou a isso. Improvisação. A pessoa utiliza de métodos e ferramentas inadequadas para fazer uma tarefa, então ela improvisa uma ferramenta, né? Ela adapta ou modifica quando só o correto seria o aceitável. Imagina uma instalação elétrica, a pessoa faz uma adaptação, modifica uma ferramenta, e elétrica não tem conversa, é ou não é. Né? Faz as famosas gambiarras, né, que eu acredito que vocês nunca viram em nenhum lugar que vocês estiveram, né? Não é comum isso. Quando a gente fala da presunção, a gente supõe que a prevenção já foi feita. Eu estou presumindo que a prevenção já foi feita. Não sei por quem, mas já foi feita. Eu suponho que o que foi feito, não sei o que, mas é o suficiente. Tá? Foi feito o suficiente. Mas eu nem sei o que foi feito. Eu suponho que tudo deve estar ok, mas eu não meço, eu não acompanho, não monitoro, não vou lá verificar, não faço auditoria, inspeção. Eu suponho que já estamos protegidos. Suponho. Mas eu também não tenho certeza, é só uma presunção. E aí, finalmente, a autoexclusão. A autoexclusão é difícil aceitar, mas a gente faz muito isso, né? Com frequência, tá? Acidentes só acontecem com os outros, né? Eu sou um super-homem, um super-herói, nunca aconteceu nada comigo. Os outros podem errar, eu não erro, tá? Eu posso me equivocar, mas eu não erro, os outros sim. Meu santo é forte, né? Meu santo não tira férias, nada me acontece, já, né? Então é tranquilo para mim isso. Aqui, né, meu santo, ele trabalha o tempo todo, então das outras pessoas tira férias, o meu não, tá? Só dá uma olhadinha aqui nos comentários, para mim perder aqui o time. Pressa inimigo da perfeição, apressado no cru. Muito bom. Como que a gente aprende a ver riscos? Observando todos os ângulos e se percebeu tudo. Então, a gente precisa olhar 360, vai e volta, para, apalpa, olha com mais detalhes, mexe, tenta entender o todo, o funcionamento, o processo, tá? O que fazer para eliminar, neutralizar, minimizar ou tratar cada um dos riscos que a gente identificou na etapa anterior? Eu observei, identifiquei 1, 2, 3 riscos. O que eu vou ter de ação para neutralizar, para minimizar um deles? 1, 2 ou 3. Então, as pessoas, é natural, as pessoas não aprenderam a ver riscos, né? Então, a gente precisa estar motivando, estar desenvolvendo isso, né? Tem sempre aquela muleta, tá? Eu falo de muleta mesmo, com tranquilidade, que as pessoas falam assim, eu não tenho tempo para ler todas essas regras de segurança, eu não tenho tempo a perder com isso, não dá tempo de eu fazer nada voltado para a segurança, e o risco está presente, está tudo aqui, no dia a dia das pessoas. Tá? A gente investir em segurança é investir em continuidade de negócio, tá? Então, a gente consegue tornar perene o nosso negócio com um público sadio, um público saudável, seguro, né? Hoje, o nosso gráfico ele funciona da seguinte forma, tá?
Quanto maior o número de acidentes que a gente tem, quanto maior esse eixo aqui, menor é esse eixo aqui, ó, o eixo da atitude. Quando eu tenho a evolução do desenvolvimento das pessoas, a motivação, o trabalho contínuo, de mudança de lente, de percepção de riscos, eu saio do fator intuição, tá? Eu passo a ter um programa que gerencia todos os meus riscos, principalmente utilizando o PDCA, que vai fazendo, voltando frequentemente nos pontos e verificando sempre a melhoria contínua, tá? Eu tenho treinamentos eficazes, que cada vez fica mais claro para as pessoas, as informações, e eu tenho sempre antecipadamente a identificação dos riscos. Surgiu um novo processo, as pessoas identificam o risco, já fazem as ações de controle e continua. Isso tudo passa por atitude, tá? Não precisa do técnico de segurança, do engenheiro de segurança ir lá identificar isso aqui. Quando o público é todo envolvido, tudo tem a consciência desenvolvida, o sistema ele gira, a roda gira por si só. Então, as pessoas já vão alimentando todo o fluxo e as coisas acontecem. Tá? Então, segurança sempre começa com atitudes positivas. Eu vou passar para vocês aqui um outro vídeo agora. O mundo é cheio de mistérios. E durante muito tempo Estão a vendo, humanidade né? olhou... Tá todo mundo ouvindo o som aí? Tá vendo? Tá tudo certinho, né, Renato? Para mim aqui tudo certo, professor. O pessoal no chat nos ajuda agora para saber se está tudo certinho para eles também. Beleza, vou colocar 2 vezes esse vídeo, tá? Isso aqui é do CQC. estes mistérios com temor. Hoje em dia, a ciência pode explicar... O mundo é cheio de mistérios. E durante muito tempo a humanidade olhou estes mistérios com temor. Hoje em dia, a ciência pode explicar o que antes era inexplicável. Travou aqui. Peraí. Era inexplicável. O que antes era inexplicável. O pessoal está travando aqui. Hoje em dia, a ciência pode explicar o que antes era inexplicável. Renato, eu vou deixar esse vídeo para o pessoal ver depois, tá? Ele está travando aqui. Tranquilo, a gente pode disponibilizar ele depois na pasta que a gente deixa com todos os materiais dos alunos. Tá bom, vocês me desculpem aí, pessoal. É que ele está lento mesmo. Bom, seguindo aqui, a gente tem mais um exercício. Vamos ter mais uns 2 ou 3 exercícios aqui, só para a gente ver, entender o que a gente consegue ver aqui nessa imagem. O que tem aqui, né? Vamos lá para o chatzinho. O que vocês estão vendo aqui? Um cachorro, né? Qual que é a raça desse cachorro aí, gente? Isso, muito bom, Maria Fernanda. É um dálmata. Muito bom. Vamos seguir aqui. O que tem aqui? O que tem nessa imagem? Vamos lá no chatzinho, vamos ver se eu... Não vou ajudar vocês agora, não. Vou esperar vocês aí. A gente está vendo aqui embaixo um casal, né? Uma árvore e tal, uma paisagem, um lago. O que mais que tem aí? Um bebê. Simone viu um casal no lago, um bebê, uma árvore. Todo mundo viu o bebê? Cabeça, o corpinho aqui, os pezinhos, barriga, os braços. Só que se a gente olhar rapidamente, o que mais ajuda a gente aqui a ver um bebê, para mim, pelo menos, essa parte aqui, ó. Porque senão eu passaria batido fácil aí, né?
que tem de errado nessa foto? Vamos lá de novo no chatzinho. O que a gente tem de errado aqui? Curioso. Todo mundo aqui, provavelmente algum produto químico, radioativo, alguma coisa, todo mundo protegido aqui. E esse cara totalmente perdido, né? Boiando do lado aqui. Tá? Não sabe nem o que ele está fazendo ali. E aqui? Uma escada de alumínio dentro de uma piscina. Então, a escada de alumínio é condutora de energia. Nós temos uma pessoa sobre a escada, descalço, fazendo uso de uma ferramenta elétrica, que é uma furadeira. Tá? Uma situação completamente incorreta. Então, aprendendo a ver riscos. Né? Conheça o local onde irá trabalhar, é muito importante. Então, a gente chega num ambiente novo, tá? Eu trabalho num ambiente, mudo, amanhã eu vou trabalhar no outro local. Então, é importante que eu chegue, conheça, converse com as pessoas, entenda as particularidades. Eu faça a minha identificação de riscos, mas depois divida isso com as pessoas que estão lá há mais tempo. Com certeza eu vou ver algumas coisas e elas vão ver outras. Certamente elas não vão ver algumas coisas que eu vi, porque minha lente está diferente da delas. Eu cheguei em um ambiente novo e elas já estão acostumadas. Né? Para tudo que eu vi de riscos, tem atitudes preventivas, tá? Tenha atitudes que levem a se antecipar à situação de risco. Faça questionamentos para entender os riscos, por que as pessoas convivem com aqueles riscos, o que já foi feito para solucionar os problemas, o que é necessário, quais são as opções, opção A, B e C, tá? Isso é importante. E entender, né, tanto na sua lente, na sua percepção, mas das outras pessoas do ambiente também, o que pode dar errado, né? O que pode acontecer de errado ali. E, na dúvida, esse é um recado muito importante. Não faça, não se aventure. Chame sempre colega de trabalho, liderança do local, segurança do trabalho. Chame as pessoas. Aí tem um ditado, né, que a gente ouve isso todos os dias. Uma cabeça pensa de uma forma, duas pensam melhor que uma, três pensam melhor que duas, quatro pensam melhor que três, por aí vai. Então, chame as pessoas, compartilhe os conhecimentos, compartilhe as suas opiniões e entenda com as pessoas a situação que está colocada para vocês. Gerencie os riscos, né? Pergunte sempre o que devo fazer para eliminar, neutralizar, minimizar ou tratar cada um dos riscos identificados. É muito importante isso. E a gente tem que tirar da cabeça aquela questão assim, eu sou chato, eu estou chegando no ambiente. Gente, a gente, primeiro, tem que se gostar, né? Então, eu preciso chegar e me preocupar comigo, com o ambiente, com as pessoas que trabalham ali. Então, não é questão de ser chato, é questão de ser preocupado realmente e tentar o melhor, tá? Segurança, ela tem que ser parte integrante da atividade e não uma atividade à parte. A gente não faz um produto com qualidade, entrega no prazo certo e num custo apropriado, sem esquecer segurança. Ela está embutida em todo o processo. Então, se uma pessoa ela sofre uma mutilação ao longo do processo produtivo, eu não consigo entregar o produto. Ou eu tenho atraso na entrega do produto, eu tenho um custo adicional ao planejado. Então, gente, segurança faz parte do processo, ela tem que estar inserida em todas as atividades. Tá? E aí tem a história do domador, né? O domador de leões, estava ali, trocou o leão, né? E ele não fez uma análise de risco, não teve uma percepção de risco, né? E aí a gente vê que somente esse chicote, né? Aí o que acontece aqui? Perigo. O leão é um perigo, certo? Risco. Qual seria o risco aqui? O leão avançar, o leão me atacar, né? E aí, depois que aconteceu a situação, vem o questionamento, né? O domador de leões entrou lá, não analisou o perigo, não analisou o risco, não procurou saber se o animal estava alimentado o suficiente,
não procurou saber o nível de comportamento do animal, se ele estava nervoso ou não, tá? Aí depois que aconteceu, sobrou só o chicote aqui e vem os questionamentos, né? Onde foi que eu errei? Por que isso aconteceu? O que eu faço agora? Tá vindo lá da barriga do leão. Aí vamos colocar na vida real. Não vou nem colocar numa empresa, tá? Vamos colocar num acidente de trânsito. A pessoa sai, vai para fazer uma viagem e não faz uma revisão no carro. Aí, no meio do caminho, o carro deu um problema lá, fundiu o motor, tá? Aí a pessoa faz a pergunta, onde foi que eu errei? Ela não entende que ela deveria ter feito uma revisão antecipada, né? Por que isso aconteceu? A resposta está aí, porque não fez a revisão, não teve o cuidado de prevenção com o veículo. O que eu faço agora? Agora é sentar e chorar, tem que remediar, né? Tem que ter um custo mais alto, um guincho, interfere na viagem, no tempo programado, no tempo de chegada, no tempo de retorno. Então, é uma série de problemas que poderiam ser evitados, tá? E aí, para a gente finalizar, para aprimorar seus aprendizados, né? A gente precisa trocar ideias, conversar com as pessoas, compartilhar conhecimentos e aí evitar acidentes. Então, de novo, voltar naquela questão. Chego num ambiente novo, faço todo o entendimento, reconhecimento, converso com as pessoas, tenho uma atitude crítica, questiono, e aí a gente vai desenvolvendo, vai mudando a lente, vai entendendo como que as coisas acontecem. Tá? Então, parte muito dessa engrenagem aqui, ó, da atitude de cada pessoa. Ninguém pode fazer por nós, ok? Dúvidas, sugestões, críticas, eu sou todo ouvido para vocês agora, pessoal. Antecipadamente, eu já agradeço a vocês pela paciência, tá? Pela participação muito boa, e estou à disposição de vocês, ou agora, quem não quiser, tem meus contatos lá, pode ficar à vontade depois. Tá? Renato, agora estou inteira à disposição aí. Então tá, professor. Pessoal, agora é a hora das perguntas. Quem quiser aqui assumir, só ligar o seu microfone, fazer sua pergunta. Alguém quiser fazer um comentário também, estamos à disposição. Gostei aqui da Varli Coelho Marinho. Nunca faça essa leitura. Eu vou só, a Beatriz pedindo o contato aqui, vou só voltar na tela do contato lá para você anotar, Beatriz. Só um minutinho aqui, por favor. Fiquem à vontade, tá? A gente está aí para ajudar mesmo. Tá? Tem meu e-mail aqui, meu WhatsApp, meu LinkedIn. Se Deus quiser, no futuro a gente vai estar aí com vocês aí, ministrando uma aula. Meu módulo é pelo 6º, 8º módulo, mais ou menos. É o normal de eu ter contato com vocês. Joia? Bom, pessoal, estou à disposição de vocês aqui, só ver se tem mais alguma coisa no chatzinho aqui. O material será disponibilizado, o Renato comentou sobre isso, tá? Obrigado aí, pessoal, pela muito boa dinâmica e sequência dos fatos. Eu que agradeço vocês, tá? Estou à disposição e fiquem à vontade. Pode fazer as sugestões de vocês que a gente ajusta aqui também. Beleza? Renato, eu acho que é isso, né? Deixei aqui o link, né, para o pessoal que tiver interesse no curso. A gente vai começar o curso, a turma está quase esgotando as vagas. Vai ter início no mês de março, agora durante o mês de março. E para quem tiver interesse, tem o nosso link ali, vai falar com a gente lá pelo WhatsApp. Quem preferir pelo Instagram também tem o link ali, pode passar a seguir a gente. Tem o nosso canal lá no YouTube, aonde vai ter também todas as aulas da semana. Eu já estou colocando aqui o link da aula de ontem para quem não viu. Amanhã, durante o dia, a gente envia um e-mail com a sala de amanhã. Quem também quiser acessar a sala também está lá no Simpla. E também mandamos o link dessa aula aqui para quem perdeu, para quem não conseguiu ver tudo, ou para quem não pôde até mesmo ver.
Vocês podem compartilhar com um colega de trabalho, com um colega de, enfim, de estudo, que também pode ser interessante essa aula. E no final da semana, a gente monta uma pasta com todos os materiais que os professores disponibilizarem. Tem alguns professores que até eles colocam materiais adicionais para entregar uma super pasta, assim, com um monte de material interessante para quem participou. E tudo isso vocês vão receber por e-mail. Eu vi o pessoal aqui falando sobre certificados, né? Uma pergunta que já surgiu lá no início também. O certificado, ele é emitido no final, depois da última palestra, é emitido o certificado, e vocês também recebem o link por e-mail, para baixar lá do Simpla. As aulas a gente envia por e-mail o link, tá? Assim como eu estou enviando o link da aula de ontem, vai chegar também um link das aulas de todos os dias. Professor, até hoje a gente fez um quiz pelo Instagram, perguntando sobre questões de risco. E até eu queria que o senhor comentasse sobre isso, porque eu vi que as opiniões foram bem divididas. Então, eu acredito que a percepção de risco, ela pode ser um pouco contraditória, dependendo de alguns pontos de vista. O senhor, como profissional da área, o que o senhor poderia nos acrescentar sobre esse assunto? Vou dar um exemplo para vocês aqui, não vou falar o nome da empresa, tá? Mas é um caso prático. Empresa que eu não vou falar se é que eu trabalho, que eu trabalhei no passado, ela aplicou a norma NR12, tá? Quem for fazer o curso vai aprender um pouco mais sobre isso, e investiu cerca de 16 milhões de reais em proteção de várias máquinas. Quando a gente fala em proteção, tem sistemas desde de coisas bem simples, com chapas de aço e parafusos, como também tem sistemas eletrônicos, né, envolvendo automação, envolvendo toda uma parte de instrumentação. E aí, para compor todo esse tema de NR12, a gente tem também alguns procedimentos operacionais, treinamento, sinalização, uma série de outros requisitos aí. Em determinado momento, a gente fez isso na empresa inteira, né? Os números de acidentes que eram altos lá, eles foram reduzindo, né? E aí, um belo dia, uma pessoa de 16 anos de empresa, na hora do almoço, foi fazer uma troca de produto, terminou uma troca de produto, né? Então a máquina ela tem que entrar no referenciamento para reiniciar a produção, né? Fazer o ramp-up. O que aconteceu? Isso merecia uma regulagem, né? Sempre é feita uma regulagem, um ajuste aí. Velocidade, de parametrização, de posição correta de embalagem, etc. E esse profissional, muito referência, 16 anos de empresa, né? Ele tinha o hábito de fazer de uma forma, só que a aplicação de NR12 impediu que isso acontecesse para ele, porque a gente colocou uma proteção num determinado ponto. O que ele fez? Ele tirou uma chapa de aço, 4 parafusos, foi lá com a chavinha, tirou, enfiou a mão por baixo da máquina para fazer o ajuste com o sensor. E aí teve a movimentação dessa esteira alimentadora, pegou o dorso da mão dele aqui, deu 8 pontos, fez um corte, deu 8 pontos. Ok. Primeira coisa, cuidar da pessoa. Então, a gente foi, cuidou, mandou para o hospital, todo o apoio de plano de saúde, etc. Quando ele voltou, ele ficou 8 dias afastado. Quando ele voltou, a gente deu uma justa causa. Por que isso? Aí que eu vou no ponto de percepção de risco. Tá? Por mais que a gente proteja as pessoas com os recursos dos equipamentos, tem gente que ainda vai achar uma solução. Tá? Para nós, aquele fato foi o ponto crucial de mudança de chave. Tá? Não estou dizendo que eu sou a favor disso, tá? Mas foi um recado que a gente deu para todo mundo, que a gente não abre mão de segurança. Ou seja, investimos 16 milhões de reais para fazer segurança e as pessoas têm que cumprir o papel deles, né? Que é
cumpriu os processos, procedimentos, tem a ordem lógica de tudo. E ele descumpriu uma etapa disso. Então, ele, infelizmente, ele pagou com o emprego dele. Tentou reintegração já 3 vezes, não conseguiu, tá? Mas, para a gente que lá, eu acho que era a cereja do bolo que faltava. Então, de lá para cá, o histórico que eu tenho, né, é que esse tipo de desvio não acontece mais, porque as pessoas sabem a consequência. Então, tudo que poderia ser feito, foi feito. E agora, partindo do homem, ele tem um limite para usar a criatividade dele. Então, ele tem que ter uma atitude correta sempre, uma atitude adequada ao que a situação exige para ele garantir a segurança. Tá? Então, assim, o risco, ele está presente. Ele, com certeza, ele vai estar no ambiente. Vai muito da forma que a gente gerencia, que a gente trabalha com ele, que a gente convive com o risco. Algumas pessoas absorvem isso de uma forma melhor e levam essa convivência naturalmente, e outras pessoas parece que gostam de viver um pouco mais perigosamente. Então, o nosso papel é estar sempre colocando freio, colocando os limites para que a gente tenha o controle da situação. Tá? Não sei se eu respondi aí, Renato. Com certeza. Inclusive, a gente tem feito é uma brincadeira, né? É um momento de descontrair, mas também de aprender, né? Que lá no Instagram a gente tem feito o quiz, né? Quase todos os dias tem uma pergunta lá para o pessoal interagir. Inclusive, eu quero convidar o senhor para nos mandar aqui a pergunta de amanhã. Mando O senhor manda lá no WhatsApp, que amanhã lá no Instagram a gente vai fazer o quiz com a sua pergunta. Tá bom. Me pegou de surpresa. Vou pensar na pergunta aqui, pode deixar. Isso, mas é para pegar de surpresa, para pegar todo mundo de surpresa. E quem acertar a resposta vai ter um desconto para fazer a matrícula. Eu posso ser muito técnico na pergunta ou não? Uma pergunta mais aberta, assim. Bom, a de hoje, como que foi? A de hoje foi nível médio, segundo a nossa coordenadora. Mas como a gente vai dar? A gente vai dar um belo desconto para quem acertar. Eu não sei o que o pessoal acha. Comentem no chat aqui. Eu acho que o senhor tem que judiar. Ah, é? Bom, então a gente vai pensar em algo bem complicado para o pessoal aqui. Se o pessoal está pronto para responder algo forte, responde aqui para a gente no chat. Tá joia, tá ótimo. Ó, o João Henrique diz que por ele pode judiar. Aí, ó, tranquilo. É isso aí, João Henrique. Não pode ter medo, não. Tem que pegar e abraçar e resolver o problema. Já que a gente está falando de risco, né? Isso aí. A gente está aí para... Como engenheiros, nós temos que encontrar a solução. Tá? Pode deixar que eu vou criar alguma coisa no WhatsApp. Certo. Então, de manhã já sai a pergunta. Respondendo aqui a Bruna. A Bruna perguntou se o certificado é geral ou é por palestra. O certificado ele é geral, mas ele vai descrito todas as palestras que aconteceram e a carga horária. Tá bom? Considerando que tu participou hoje e que tu pode assistir as outras aulas lá no YouTube, então a gente concede o certificado com todas as horas, tá bom? Não sei se eu respondi tudo sobre certificado, sobre aulas, sobre links. Se tiver alguma coisa, respondam. Ó, o pessoal aqui está dizendo, chega a bota, professor, é para mandar uma difícil. Estou vendo. Difícil, eu quero ver, hein? Eu quero ver quem vai acertar. Tá bom. Não, e não pode dar Google, né? Tem que ler e responder. Isso aí. Isso aí. Tem que exercitar, não pode ter medo de errar também, não. Hein? É isso aí. Maravilha. Pessoal elogiando aqui. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Vocês não sabem como que isso é bom para a gente, tá? E também, se tiver problema, pode falar que a gente está aqui para corrigir também. Não tem problema, não. Se vocês acham interessante também e gostaram aqui do assunto, a gente tem o IPOGcast, que é um podcast que acontece pelo nosso Instagram, onde a gente traz os professores para conversar e só responder perguntas.
Se vocês gostaram da aula de hoje, acho que é legal a gente fazer uma sessão lá no Instagram só de perguntas, onde não vai... O assunto quem faz é vocês. A gente pode providenciar isso e convida o professor para retornar. Aí é a hora de vocês irem à forra, né? Isso, aí vai ser só perguntas. Beleza. Tudo que vocês quiserem saber sobre a aula, sobre, enfim. Gleiciane mandou aqui, ó, mandando pelo e-mail. Eu não entendi o que você quer saber pelo e-mail. Explica para mim. O pessoal botando aqui, legal, muito bom, professor. É 11 na média de 10. Sem Ótimo, dúvida, obrigado. seria muito bom. Aí, professor, legal, o pessoal gostou. É legal, é importante para a gente saber. O feedback para saber se a gente está trazendo um assunto interessante, está sendo agregador, né, professor? Isso aí. Isso não tem dinheiro que pague isso, tá? E é uma característica do IPOG, né, professor? É propor a mesa redonda, é discutir os assuntos, todo mundo conversar. Quem quiser fazer pergunta aqui, abrir, como eu falei lá desde o início, abrir o microfone, aparecer, é o momento. Até porque as aulas do IPOG são assim. É uma aula participativa. O pessoal conversa, se conhece, faz networking, aprende um com o outro. Uma característica legal que os professores, os que eu conheço, né, são do segmento que eles ministram aula, então trazem muitos exemplos de experiência prática, tá? Então a gente exercita bastante isso. É comum quando a gente termina um módulo no domingo, os alunos, uma boa parte deles salva o contato e ao longo dos dias subsequentes entram em contato com a gente com situações do dia a dia deles, pedindo opinião, pedindo ajuda em solução e etc. É bem interessante isso. Tá? Essa interação ela torna muito rica. E com certeza a gente aprende muito com vocês também, né? Vocês trazem muitas informações para nós aí, fazem a gente aprender e desenvolver bastante também. Legal. Bom, ontem a gente teve aqui a professora Sandra, que é uma pessoa também de muita experiência, principalmente no campo da indústria, né? Então, a gente tem até uma outra palestra com ela, onde ela falou sobre o e-social, para quem for interesse, para quem tiver interesse, a gente tem essa live lá também, no nosso canal. Eu assisti a palestra dela hoje. Legal, né? A professora trouxe atividades bem interessantes ontem. Isso, Professor, eu vídeo quero lhe muito fazer legal. mais uma pergunta que eu acho muito interessante, e eu acho que vai interessar a todos aqui. Como o senhor acha que o aluno que passar pelo nosso curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, como ele vai sair desse curso? É assim, ó. Eu vou contar para vocês a minha experiência, tá? Eu fui técnico de segurança do trabalho, né? Então, eu fiz segurança do trabalho. Quando eu comecei a fazer engenharia de produção, o meu foco era fazer engenharia de segurança do trabalho depois, tá? Já tinha essa concepção na minha cabeça. Aí eu passei pela engenharia de produção, né, na graduação, e quando eu fui fazer a pós-graduação, para mim foi mais uma reciclagem de conhecimentos vividos aí. No caso de vocês, a gente com certeza pode ter esse tipo de situação, de pessoas que já são da área de segurança, como técnicos, mas outros não têm essa vivência prática. E aí, mas eu vejo que a forma que o IPOG conduz, que os professores conduzem, os alunos não vão sair cru da formação, ou seja, não vão ter só teoria, vão ter muitos casos práticos, reais, né, que vão ajudar a vocês na tomada de decisão depois, tá, em situações vindouras aí. Então, eu acho que essa forma, essa metodologia de aula, que o IPOG faz, ela prepara bem e deixa vocês um passo à frente de outras instituições, não tem nada contra outras instituições, mas que vem só com teoria, né? Não tem a vivência prática dos professores para transmitir para vocês. Então, eu acho que isso aí sai um pouco na frente já, tá? E aí, algumas outras situações vão ser aprendizados no dia a dia,
mas outras vocês vão ter já uma vivência, ou no mínimo um cheiro, né, que vocês viram nas aulas aí do módulo que vocês fizeram. Eu acho que dá para sair na frente da concorrência. Tá bom, Legal. Renato? O pessoal está pedindo o seu WhatsApp, que tem gente que não conseguiu pegar. Se o senhor deixa eu- quiser me dizer o número, eu digito aqui no chat. Quer que eu coloque aqui? Coloco aqui, ó. Isso. Eu vou colocar. Tem gente que está pedindo aqui. Tá lá. Pronto, tá aí o contato para falar diretamente com o professor. Fiquem à vontade. Pessoal, se não temos mais perguntas, encerramos por aqui hoje. Muito obrigado, professor Rogério, pela sua disponibilidade de doar um pouquinho do seu tempo aqui para a gente. Eu agradeço Esperamos muito encontrar em pela breve. oportunidade, né? Agradeço muito. São vários professores e eu fui premiado em estar aqui. Obrigado, tá? Obrigado ao IPOG por isso. A gente que agradece. Já Obrigado aos alunos, quem sabe futuros alunos aí. é mesmo. A gente tem aí um bocado de gente que vai estar com a gente em breve. Renato, Pois não. a aula de ontem você vai mandar por e-mail? A aula de ontem foi mandada por e-mail hoje de manhã e eu coloquei o link aqui no chat. Vou colocar de novo, se tu quiser aproveitar. Mas com certeza bom. está no teu e-mail, tá? Tá bom, perfeito, obrigada. E vocês podem seguir o nosso canal lá no YouTube, IPOG Recife, vocês vão encontrar lá. Eu vou colocar o link da aula de ontem aqui de novo. E tem material lá exclusivo, tem coisas que estão sempre entrando, coisas novas. Tá bom? Renato, amanhã eu te mando a pergunta e te mando o material e te mando alguns vídeos aqui. Tá bom? Isso. E a gente vai complementar lá na pasta. Joia. Amanhã cedo já está na sua mão. Encerramos por aqui, então. Professor, muito obrigado mais uma vez. Amanhã a gente vai conversar mais, porque a gente vai dificultar a vida deles. É isso aí. Obrigada, professor, perfeito. Eu que agradeço. Obrigado. Fiquem Então, com Deus aí. valeu, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Amanhã temos mais. Amanhã chega para vocês por e-mail o link da sala de amanhã e também o link dessa aula de hoje para quem quiser rever ou poder ver na íntegra, para quem não pôde. E no nosso Instagram depois vai ter os cortes, né? Que são aqueles melhores momentos, as perguntas, as partes mais interessantes. Vai ter lá também no Instagram. Legal. Valeu, pessoal. Boa noite.